A palavra nos ensina algo poderoso em Filipenses 4:6. Não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a Deus em oração, súplica e com ações de graças. Essa não é apenas uma orientação bonita, é um convite divino para vivermos de forma diferente. Todos os dias acordamos com responsabilidades, desafios e pensamentos que insistem em roubar nossa paz. Existem preocupações que não contamos a ninguém. Existem lutas silenciosas que carregamos atrás de um sorriso aparentemente firme. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Planejamos, calculamos, insistimos, nos esforçamos além do limite. E quando percebemos que nossas forças são pequenas demais, o desânimo tenta nos dominar. Mas há uma verdade eterna que precisa ecoar dentro do nosso coração hoje. Deus continua no controle, nada foge aos seus olhos, nada acontece sem que Ele saiba, nenhuma lágrima cai sem que Ele perceba. O Senhor não é indiferente às suas batalhas. Ele não está distante da sua dor. Pelo contrário, Ele se inclina para ouvir quando você ora. Ele se aproxima quando você clama. Ele age quando você confia. O que para você parece confuso, para Ele já tem solução. O que parece demorado, para Ele está dentro do tempo perfeito. Hoje é dia de lembrar que não fomos criados para carregar pesos sozinhos. Fomos chamados para confiar. Fomos convidados a entregar. Fomos ensinados a orar. Se você crê que Deus está ouvindo sua oração neste momento, escreva nos comentários: eu confio em Ti, Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que homens e mulheres comuns enfrentaram desafios intensos, mas escolheram levar tudo a Deus. Em 1 Reis, lemos sobre Salomão, que ao assumir o trono, não pediu riquezas nem poder, mas sabedoria. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que lhe concedeu entendimento extraordinário, além de honra e prosperidade. A escolha de orar corretamente mudou o rumo de uma nação inteira. Também lembramos de Ana, cuja história está registrada em 1 Samuel. Ela carregava uma dor profunda no coração por não poder ter filhos. Sua angústia era constante, sua alma estava aflita. Mas, em vez de se afastar de Deus, ela foi ao templo e derramou sua alma diante dele. O Senhor ouviu seu clamor e lhe concedeu Samuel, que mais tarde se tornaria um grande profeta e líder espiritual. Esses exemplos nos mostram algo essencial. Deus não ignora lágrimas sinceras. Ele não despreza um coração quebrantado. Cada oração feita com fé move o céu, ainda que a resposta não venha da forma ou no tempo que esperamos. Às vezes a resposta é sim, às vezes é espere, outras vezes é tenho algo melhor. Mas em todas as situações, Deus continua sendo bom, fiel e justo. Orar não é apenas pedir, é confiar que a vontade dele é sempre perfeita. Se essa verdade fortalece seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus pela fidelidade. Nem sempre a resposta de Deus vem como esperamos. O apóstolo Paulo viveu isso profundamente. Em 2 Coríntios 12, ele fala sobre um espinho na carne, algo que o fazia sofrer e que ele pediu 3 vezes para que fosse retirado. Mas a resposta do Senhor não foi a remoção da dor, foi uma declaração poderosa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que revelação transformadora! Deus não apenas responde orações, retirando problemas. Muitas vezes, Ele responde fortalecendo o coração. Ele não apenas muda circunstâncias, Ele nos amadurece no processo. Paulo aprendeu que a presença de Deus sustentando era maior do que a dificuldade enfrentada. Isso nos ensina que mesmo quando o milagre não acontece da maneira que imaginamos, o cuidado de Deus continua ativo. O silêncio dele não significa ausência. A espera não significa abandono. O não de Deus pode ser, na verdade, uma proteção que ainda não conseguimos enxergar.
Quantas vezes pedimos para que algo fosse removido, mas depois entendemos que aquilo nos aproximou mais do Senhor? A dor pode ser um instrumento de crescimento, a dificuldade pode se tornar testemunho e a fraqueza pode revelar a força que vem do alto. Hoje, se você está esperando uma resposta, lembre-se, a graça dele é suficiente. O poder dele se manifesta justamente quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos. Se você recebe essa palavra para a sua vida, escreva: tua graça me sustenta. A Bíblia também nos lembra que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que conseguimos imaginar. Em Efésios 3:20 está escrito que Ele faz muito além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso significa que nossas limitações não definem o agir de Deus. Aquilo que parece impossível para você está totalmente dentro do alcance dele. Às vezes, nossas orações são pequenas porque nossa fé está cansada. Pedimos apenas o suficiente para sobreviver, quando Deus deseja nos conduzir a um novo nível de confiança. Ele enxerga o quadro completo da sua vida, passado, presente e futuro, enquanto nós vemos apenas o momento atual. Por isso podemos descansar. Ele sabe o que está fazendo. Em Romanos 8:32, lemos que se Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas? Essa verdade é um alicerce poderoso. A cruz é a prova definitiva do amor de Deus. Se Ele já nos deu o maior presente, a salvação, podemos confiar que cuidará de cada detalhe da nossa jornada. Talvez hoje você esteja pedindo provisão, cura, direção ou restauração. Continue orando, continue crendo. Deus não trabalha com escassez. Ele trabalha com abundância de graça, de misericórdia e de poder. Se você acredita que Deus pode fazer mais do que você imagina, escreva: eu creio no Deus do impossível. O próprio Jesus nos ensinou a orar com confiança e simplicidade. Em Mateus 7:7-8, ele declarou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras não são uma sugestão tímida, são uma promessa firme. Existe movimento quando oramos, existe resposta quando buscamos, existe abertura quando perseveramos. Nosso Pai Celestial não é indiferente às nossas necessidades. Jesus comparou o cuidado de Deus ao amor de um pai terreno que jamais daria uma pedra ao filho que pede pão. Se até nós, imperfeitos, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Senhor dará coisas boas aos que o pedirem. Às vezes, o que nos impede de receber não é a falta de poder de Deus, mas a falta de persistência nossa. Oramos uma vez e desistimos. Pedimos por alguns dias e nos cansamos, mas a fé verdadeira continua batendo a porta, mesmo quando parece demorar. A perseverança molda nosso caráter e fortalece nossa confiança. Além disso, orar não é apenas apresentar pedidos, é construir relacionamento. Quanto mais conversamos com Deus, mais sensível nosso coração se torna à sua vontade. Passamos a desejar aquilo que Ele deseja. Nossos planos começam a se alinhar aos planos dele, e isso traz paz. Se você decide hoje buscar a Deus sem desistir, escreva: eu vou perseverar em oração. Existe uma confiança profunda que nasce quando entendemos que Deus nos ouve. Em 1 João 5:14-15 está escrito que, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos a certeza de que já recebemos o que lhe pedimos. Que segurança extraordinária! Não oramos ao vento, não falamos para o vazio, falamos com um Pai atento. Mas há um detalhe importante: alinhar nossa oração à vontade de Deus. Isso significa permitir que Ele molde nossos desejos. Às vezes começamos pedindo algo muito específico, mas ao nos aproximarmos dele, nosso coração muda.
Passamos a querer não apenas o que parece bom, mas o que é eterno, o que edifica, o que glorifica o nome do Senhor. Quando nossas orações se ajustam ao propósito divino, uma paz diferente toma conta da alma. Mesmo antes da resposta visível chegar, já sentimos descanso interior. A ansiedade perde força, o medo diminui, a esperança cresce silenciosamente. A oração não transforma apenas circunstâncias, transforma quem ora. Ela nos amadurece, nos fortalece e nos aproxima do coração de Deus. E quanto mais perto estamos dele, mais entendemos que sua vontade é sempre melhor do que a nossa. Se você deseja que sua vida esteja alinhada com a vontade de Deus, escreva: seja feita a tua vontade. Há uma promessa maravilhosa registrada em Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse versículo é muitas vezes mal compreendido. Não significa apenas que Deus entregará tudo o que pedimos, mas que, ao nos alegrarmos nele, nossos desejos começam a ser transformados. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, algo muda dentro de nós. O deleite no Senhor é mais do que cantar louvores, é encontrar satisfação na presença dele. É confiar mesmo quando não entendemos. É permanecer fiel mesmo quando o cenário não é favorável. E nesse processo, nosso coração passa a desejar o que agrada a Deus. Nossos pedidos deixam de ser apenas sobre conquistas pessoais e passam a refletir propósito eterno. Isso traz liberdade, porque quando nossos desejos estão alinhados com o plano divino, não há frustração permanente. Há aprendizado, há crescimento, há maturidade espiritual. Começamos a perceber que o maior presente não é a bênção em si, mas a comunhão com aquele que abençoa. Talvez hoje você esteja buscando respostas específicas, mas Deus esteja querendo oferecer algo ainda mais profundo: intimidade com Ele. E dessa intimidade nascem decisões mais sábias, palavras mais prudentes e atitudes mais cheias de amor. Se você escolhe hoje encontrar alegria no Senhor acima de tudo, escreva: minha alegria está em Deus. A fé é o combustível da oração. Em Marcos 11:24, Jesus declarou: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e será vosso. Essa afirmação nos desafia a confiar antes mesmo de ver. É acreditar que Deus já está trabalhando, ainda que os nossos olhos não percebam movimento algum. Ter fé não significa ignorar a realidade, mas escolher acreditar que a última palavra vem do Senhor. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras que tiram seu sono. Talvez existam relacionamentos quebrados que machucam profundamente. Pode ser uma enfermidade que consome suas forças ou uma angústia silenciosa que ninguém conhece. Seja qual for a situação, leve tudo a Deus. A fé transforma dias comuns em oportunidades de testemunho. Ela nos faz enxergar sinais de cuidado onde antes víamos apenas problemas. Ela nos lembra que Deus continua abrindo caminhos no deserto e fazendo nascer esperança em terrenos secos. Mesmo quando o cenário parece fechado, o céu continua aberto para quem ora. O Senhor não perdeu o controle da sua história. Ele já preparou recursos, direção e consolo para este momento da sua vida. Continue crendo, continue falando com Ele, continue esperando com esperança. Se você decide confiar mesmo sem ver, escreva: eu caminho pela fé. Existe um elemento que transforma completamente nossa maneira de orar: a gratidão. Voltemos à orientação de Filipenses 4:6. Apresentar nossos pedidos com ações de graças. Isso significa que mesmo antes da resposta chegar, escolhemos agradecer. A gratidão não depende das circunstâncias, ela nasce da confiança no caráter de Deus. Quando agradecemos, nossos olhos se abrem para perceber tudo o que o Senhor já fez.
Lembramos das portas que Ele abriu no passado, dos livramentos que nem percebemos na hora, das provisões que chegaram no momento certo. A memória da fidelidade fortalece a fé para o presente. A gratidão também muda a atmosfera ao nosso redor. Onde havia murmuração, começa a existir esperança. Onde havia peso, surge leveza. Um coração agradecido enxerga oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. E mais do que isso, a gratidão nos aproxima do coração do Pai. Talvez hoje você ainda esteja esperando por algo específico. Mesmo assim, agradeça. Agradeça pela vida. Agradeça pela força que ainda tem. Agradeça porque Deus continua escrevendo sua história com cuidado. Cada novo dia é prova da misericórdia renovada. Quando aprendemos a agradecer em meio ao processo, entendemos que o milagre maior não é apenas receber algo, mas permanecer firme enquanto esperamos. Se você escolhe agradecer mesmo antes da resposta chegar, escreva: Obrigado, Senhor, por tudo. Agora, vamos transformar tudo isso em oração sincera diante de Deus. Pai amado, Tu conheces o que está escondido no meu coração. Sabes das preocupações que eu não compartilho com ninguém, das decisões que preciso tomar e dos medos que às vezes tentam me paralisar. Hoje, eu escolho confiar em Ti. Conforme está escrito em Provérbios 3, 5, 6, eu decido confiar no Senhor de todo o meu coração e não me apoiar apenas no meu próprio entendimento. Endireita os meus caminhos. Entrego-te minhas ansiedades, como ensina 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ti toda preocupação, porque sei que cuidas de mim. Purifica meus pensamentos, renova minhas forças e alinha meus desejos com a tua vontade. Se houver portas que precisam se fechar, dá-me maturidade para aceitar. Se houver portas que precisam se abrir, dá-me coragem para atravessar. Se o tempo de espera ainda não terminou, dá-me paciência sem perder a fé. Recebo agora a tua paz, aquela que guarda o coração e a mente, conforme prometido em Filipenses 4, 7. Que essa paz governe minhas atitudes hoje. Que minha vida reflita confiança, gratidão e esperança. Eu abro minhas mãos para receber tudo o que o Senhor preparou para este dia: sabedoria, provisão, cura, direção e alegria. E confio que, segundo Efésios 3:20, Tu podes fazer infinitamente mais do que tudo o que peço ou imagino. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você faz dessa oração a sua oração hoje, escreva nos comentários: Amém, eu recebo.